Elisama é psicanalista, pós-graduada em saúde mental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e educadora parental pelo Instituto de Disciplina Positiva dos Estados Unidos. Também é escritora, autora dos best-sellers Educação Não Violenta, 2019, Por que Gritamos, 2020 e Conversas Corajosas, 2021, publicados pela Paz e Terra, e De Mesmo Rio, 2022, da editora Record. Além disso, é apresentadora da série Saque das Emoções no canal GNT e do podcast Vai Passar, original Spotify. Ainda é TED Speaker, referência em comunicação não violenta e educação não violenta do Brasil. Elisama, antes de passar a palavra, apenas gostaria de lembrá-la que você tem 60 minutos para sua apresentação e, ao final, conforme combinado, poderá também comentar as dúvidas enviadas pelo nosso chat. Agora sim, a palavra é sua e ótima apresentação. Obrigada, querida. Pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre um tema que me mexe demais, que eu amo falar, que é a comunicação não violenta e essa ligação que a CNV tem tão profundamente com a saúde mental. E eu quero começar esse nosso papo trazendo essa frase da Kim Scott. Ela fala essa frase no livro Empatia Assertiva e que acho que fala muito do tom que eu quero dar para a nossa conversa. Ela diz que seu progresso depende dos seus relacionamentos e não do seu poder. A gente está falando de saúde mental dentro das empresas, dentro das organizações. E a gente precisa entender que as organizações são feitas de relacionamentos. Quem aqui é de RH sabe que as contratações, elas são feitas pelos predicados profissionais da pessoa, pelo currículo, pela experiência. E a maior parte das demissões é feita por questões emocionais e pessoais. A gente sabe o quanto os relacionamentos interferem no sucesso ou na derrocada dos nossos projetos dentro da empresa. Por isso, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de algo que é essencial para a nossa empresa dar certo, para o nosso trabalho nas nossas organizações dar certo. A gente precisa cuidar das relações. O pequeno detalhe é que a gente não aprendeu a fazer isso. Nenhum de nós teve na infância, na escola, nenhum tipo de relacionamento. Eu acho que se alguém teve isso aí é exceção, um aprendizado sobre como a gente se relaciona, sobre qual é a forma que a gente pede ao outro, que a gente escuta o outro, qual que é a forma que é mais eficaz de estar próximo do outro, como que a gente conquista uma relação de confiança, de troca, de entrega. Isso não foi ensinado pra gente, a gente vai precisar construir sem ter tido nenhum tipo de ensino na infância. Então a gente vai construindo enquanto a gente vai trocando pneu enquanto o carro está andando. Nós precisamos entender que mais importante do que qualquer outro ponto da empresa é cuidado de relacionamentos. E aí, quando a gente fala de cuidado de relacionamento, é essencial que a gente desmistifique algo que prejudica muito as empresas nas relações e a nossa saúde mental. É a ideia de que o profissional de verdade não leva nada pro pessoal. Que o profissionalismo significa que existe uma figura mítica que não sente, que não tem problema em casa, que não traz os problemas para a empresa, que não traz os desafios para a empresa, que só foca na produção. Essa ideia desse funcionário, que ele não tem altos e baixos, que ele não, desse colaborador, né, que não tem altos e baixos, que não tem dias ruins, que não tem dificuldade de relacionamento, ela nos prejudica porque nós esquecemos que tudo é pessoal, porque tudo é feito por pessoas. Nossos relacionamentos são criados por pessoas e para pessoas. Não interessa qual é o teu consumidor final, qual é o consumidor final da empresa, da organização que a gente trabalha. Lá na ponta tem um ser humano. E nós, aqui produzindo, somos seres humanos. A gente precisa entender que a forma que nós lidamos pessoalmente com o nosso trabalho, que nós lidamos pessoalmente uns com os outros, interfere na nossa construção de relacionamentos. Essa ideia de que não, eu sou excelente profissional, então por isso eu não trago nada da minha vida para a empresa, ela é um engano e nos impede de ver
quando as nossas emoções, os nossos problemas pessoais, os nossos desafios internos estão nos atrapalhando na relação com a empresa. Estão nos atrapalhando no poder de decisão, estão nos atrapalhando na relação que a gente constrói com os colegas. Eu quero que a gente perceba que entender que é pessoal não é falta de profissionalismo, muito pelo contrário, é cuidar de quem eu sou dentro desse profissional. Porque, veja, a gente não tem uma separação. Essa é a Elisama profissional, essa é a Elisama pessoal, e elas não se cruzam. Não existem salinhas fechadinhas dentro de nós em que não tem um cruzamento de uma coisa com a outra. Nós somos entrelaçados. E eu preciso estar atenta para perceber o quanto o meu pessoal está me atrapalhando de discernir o que é aqui no trabalho, está me atrapalhando de ouvir o que o colega tem a me dizer, está me atrapalhando de olhar para esse problema com o distanciamento que talvez esse problema peça. Quando eu falo de CNV, eu sei que a gente tem muitos mitos a respeito do CNV. E eu quero começar a nossa conversa desmistificando a CNV. Gente, vou pedir quem está aí na audiência, comenta, conversa comigo, que eu detesto falar sozinha, tá? Então tá. Eu sei que a CNV, o tema comunicação não violenta, CNV, para quem não sabe o que significa, é comunicação não violenta. Na falta de uma forma diferente de explicar, eu não gosto de pensar que é um método, mas foi um jeito de se comunicar, de olhar a vida, esquematizada por um norte-americano chamado Marshall Rosenberg. O Marshall, ele criou essa esquematização de como a gente pode cuidar um pouco mais da forma que a gente fala e da forma que a gente escuta o outro, de um jeito que nos conecte a ele, sabe? De um jeito que diminui as resistências de quem nos escuta. E a comunicação não violenta, por ser um tema tão importante, tão interessante, ela se alastrou no nosso país. Muito se fala sobre comunicação não violenta. O grande problema é que, junto com esse crescimento enorme do tema, a gente tem um monte de mitos a respeito do tema. E eu gosto que a gente pense um pouquinho sobre quebrar esses mitos, porque nos permite nos aproximarmos melhor dele. Sempre que eu trabalho com comunicação não violenta em organizações, volta e meia, não é sempre não, mas volta e meia tem alguém que me fala: Elisama, eu não queria utilizar esse nome, comunicação não violenta, porque as pessoas vão achar que a gente é violento, as pessoas vão achar que a gente está mandando uma indireta. E a comunicação não violenta não é indireta para ninguém, porque nós vivemos numa sociedade violenta. O Marshall entendia a violência como toda vez que você quer conseguir algo do outro através do medo, da vergonha, da culpa. Cada vez que eu quero conseguir algo de alguém, despertando dor nessa pessoa, eu estou sendo violenta. Qual que é o grande problema? É que nós aprendemos isso desde muito pequenininhos. A gente aprendeu que a vergonha educa. A gente aprendeu que a dor educa. Quantas vezes a gente está aqui desconstruindo nas organizações um pensamento em que esse líder é alguém que manda, que humilha, né, que determina, que tem um pulso firme e que leva os funcionários à mão de ferro. Essa ideia de que é necessária uma competição intensa, que é necessária uma briga intensa, ela é uma forma violenta de enxergar a relação. Então, nós todos aprendemos a nos relacionarmos de formas violentas, usando chantagem emocional, usando a vergonha, usando humilhação, usando manipulação. A gente não dá nome para essas coisas, mas foi como a gente aprendeu a se comunicar. A comunicação não violenta não significa falar baixinho. Eu acho que talvez esse seja um dos principais mitos que a gente tem. Mas ser não violento é falar baixo, é falar calmo, é falar tranquilo. E aí volta e meia alguém me diz: Elisama, vai ficar pra outra vida, porque eu não sou uma pessoa que fala baixo. Gente, dá pra ser bem violento falando baixo. Dá pra ser bem abusivo e abusiva falando baixo. A não violência não está no nosso tom de voz. Dá sim pra gente ter uma conversa mais firme na empresa. Vocês podem perceber, inclusive, o tom de voz que eu falo. Eu não sou uma pessoa que fala baixo. Eu não sou uma pessoa que fala doce. E eu sou uma pessoa que trabalha sim com a não violência e que vive a não violência. Então, o primeiro mito é que não é falar baixo. O segundo mito é que não é evitar conflitos. E aqui é essencial que a gente entenda que os conflitos, eles fazem parte da construção de um lugar melhor. Não é evitar conflito, não é evitando o conflito que você vai construir uma organização dentro da sua empresa, um clima dentro da tua empresa, um clima dentro da organização saudável. A gente precisa chamar o conflito para conversar.